Yeah. Eu, sinceramente, eu não conhecia esse detalhe da regra. Eu acho que a grande maioria não conhecia também. Mas a obrigação desses merdas é conhecer essa porra e não errar num lance tão, porra, é ridículo que foi, porque a partir do momento que o zagueiro corta a bola, acabou o lance, pô. E ele corta com consciência, ele corta, né? Não rebateu no zagueiro e sobrou para o nosso jogador, não. Ele cortou com consciência. Os leigos, nós, torcedores leigos, a gente não conhecia detalhes, talvez um ou outro. Agora, esses caras têm obrigação de conhecer, né, meu irmão? Exatamente, Luizão. Eu até com quem eu estou trocando ideia sobre esse tema, eu até falo assim, ó, imagina que o Richard Rios, imagina que ele não deu o chutão, imagina que ele parou a bola e foi sair driblando, e aí perdeu a bola para alguém do Vasco que pegou e chutou pro gol. O que ia acontecer? Era um outro lance, era uma outra história, né? Para não parecer que a espirrada dele era uma espirrada que parecia dentro do lance, que ele só rebateu a bola ali para frente ali, que estava um pouco dentro do lance. Não, o que ele fez, ele optou, em vez de ele parar a bola, sair jogando, perder a bola para o Paulinho, e o Paulinho fazer o gol, que ficaria muito mais nítido, latente, muito mais, ia externar muito mais o negócio. Isso, não, ele optou por dar um chute para frente. Que, inclusive, se o Paulinho fura a bola ali, ia ser um contra-ataque dos caras. Tinha um palmeirense do Paulinho. Então, ou seja, na hora que o Rio deu o chute para frente, se a bola passa do Paulinho, era um contra-ataque para os caras. E aí, cara, eu duvido que ia parar o lance por causa daquele... dizendo que o anterior, que na verdade acabou ocasionando aquilo. Então, cara, falamos de um árbitro de Copa do Mundo, de alto nível, pelo menos na teoria em que ele se enquadra. É um cara que tem vários jogos importantes nas costas e na proporção de jogos importantes, esse árbitro teve sucessivas falhas. Ele é polêmico. Ele, assim como o senhor Daronco, ele, assim como o senhor... Voaden e aquele outro do Gel que Klaus querem aparecer mais do que os 22 jogadores que estão em campo, irmão. Querem aparecer, querem ser a estrela do espetáculo. Então, esse senhor ontem prejudicou o Vasco da Gama mais uma vez. E para quem diz que é chororô, meu irmão, estamos falando de jogos consecutivos em que o Vasco é prejudicado. Foi assim contra o Bragantino, foi assim contra o Atlético Mineiro, em que a gente teve que escutar aquele escárnio que foi a justificativa do senhor Selene. E agora, essa que eu quero ver o que vão falar, que inclusive lá o Rubens Lopes, lá, o presidente da Federação do Rio e vice-presidente da CBF, já deu um pronunciamento falando sobre corrosão do sistema de VAR, que era para ser útil e é um sistema que está corroendo a credibilidade do futebol, Luizão. Exatamente. E olha, quando chega no momento em que comentaristas de arbitragem, comentaristas que são reconhecidamente duvidosos quando vão falar do Vasco. E aí eu estou citando aquele cidadão, se eu não me engano, do Sport TV, eu não sei qual é o canal dele, que ele fez aquele comentário na semana passada tentando justificar que não foi pênalti sobre o PEC, né, aquele pênalti do Atlético Mineiro, aquela puxada lá de camisa, ele tentando justificar que passou vergonha no canal de televisão e todo mundo foi contra ele, até ele, dessa vez, veio falar que o gol do Vasco foi mal anulado. Então, quando você vê um cara que, entre aspas, né, parece que sempre tem uma má vontade para comentar algo a respeito do Vasco, né, e está sempre dando opinião contrária, e ele mesmo, dessa vez, admitiu que foi um erro muito grave, que foi um erro que muito grave, que eu quero dizer também, Marcos, é porque, pô, você está se referindo ao árbitro, que eu concordo plenamente com tudo que você falou em relação ao árbitro. Agora, ali a gente não está falando só do árbitro, cara. Ali a gente está falando de várias pessoas envolvidas na arbitragem. A gente fala dos bandeiras, a gente fala do quarto árbitro, a gente fala da galera que está dentro da sala do VAR. Cara, não é possível que todos eles, nenhum infeliz, porra, chegou
e questionou e levantou essa lebre. Pô, não é possível, cara. Eu lembro muito bem que teve um jogo aí onde não tinha acontecido uma expulsão, o VAR chamou o árbitro, que na verdade era até uma mulher, não tinha tido expulsão no lance, o juiz não expulsou, aí o VAR chamou, falou, cara, dá uma olhada nesse lance aqui, tem certeza que não foi expulsão? Aí o juiz, a juíza, ela quis manter a decisão dela de campo e não o expulsou, mas aí pelo menos alguém chamou para questionar. Nesse caso não houve questionamento nenhum, todos ficaram calados e todos só olharam para o impedimento e não olharam para o lance que tinha terminado. Ou seja, aquele impedimento ele não beneficiava de forma nenhuma o Vasco, porque o lance já tinha acabado. E é aquilo que você falou, foi dada, entre aspas, seria dada a lei da vantagem, porque o outro time passou a ter o domínio da bola. Enfim, cara, na moral, é cansativo, sabe por quê? A gente fala, a gente já viu acontecer 1 milhão de vezes. Aí o Vasco faz pronunciamento, né, publicou ontem uma nota lá na rede social, aí o Vasco vai para uma representação, vai arrumar porra nenhuma, pô. Isso é cansativo. A gente vai ficar aqui falando, gritando, e não vai adiantar, cara. Não vai adiantar, pô. Entendeu? Não vai adiantar. Isso só vai adiantar, Marques, quando for um movimento de vários clubes, quando vários clubes se rebelarem contra essas sacanagens que ocorrem, porque não é só o Vasco que é prejudicado, não. A gente tem que ter consciência disso. Todos acabam sendo prejudicados. Todos acabam sendo prejudicados. Uns mais, outros menos. Eu acredito até que uns nem sejam prejudicados. Mas, de uma forma geral, vários são prejudicados. Então, enquanto esses vários não fizerem um protesto real de tipo, ou tira esses caras ou a gente não joga mais, sabe? Alguma coisa desse tipo, mas tem que ser um movimento de maioria. Porque eu tenho consciência que se você separar ali uns 3 ou 4, o resto é revoltado com a arbitragem. Aí imagina só se 80% do campeonato resolve protestar. Aí eu acho que resolve, entendeu, irmão? Irmão, eu tenho algumas teorias, né, cara? Assim, a gente, infelizmente, no Brasil, todas as classes têm mais profissional ruim do que profissional bom. Né? Isso não tenho dúvida. Vale para tudo. Não tenho dúvida, não tenho dúvida. Se for para a classe dos advogados, a gente tem muito mais advogado merda do que advogado bom. Tá? Tem advogado bom pra caralho, mas tem mais ainda advogado merda. Se você for para juiz juiz desembargador, né, de tribunal, você tem muito mais juiz desembargador merda. E eu digo merda assim, cara, se inclui no merda, é o que faz conluio, é o desonesto. Sim, você está colocando aí a galera que tem mau caráter também nesse saco, eu tô entendendo. Também, mas também tem os caras que são honestos, mas são fracos, né? Então eu tô colocando tudo nesse saco, né? Então, eu tenho uma teoria que é o seguinte: nem todo mundo que passa em concurso é um bom profissional, tá, irmão? E eu tenho certeza do que eu estou falando. Porque eu estou falando, porque, Marques, eu não vou ficar falando aqui, mas você conhece a minha história. Eu passei em tudo quanto é concurso que eu fiz e eu cansei de ver uma porrada de bosta do meu lado. Bosta que eu digo que tinha até passado na minha frente com nota melhor do que eu e que eu olhava pro cara e falava, puta que pariu. Então, enfim, essa porra pra mim não anula nada, não anula. O cara passar num concurso não quer dizer que ele é bom. Ele pode passar porque ele estudou pra caralho, igual o maluco. Se ele enfiar a cara ali no livro e ficar 12 horas por dia estudando, ele vai passar, irmão. Mas não quer dizer que esse cara é bom. Mas vai. Inclusive, antes de continuar, até em cima disso que você está falando, uma vez eu assisti uma palestra em que o palestrante ele falou isso, que não existe, né? E aí entendam isso dentro de um cluster de profissionais qualificados, que não existe desemprego, cara. O que existe o nosso problema é de empregabilidade. Falta gente boa para as vagas que existem, né? É claro que eu não estou entrando na questão do desemprego, de quem não tem oportunidade, do mercado de trabalho, como é difícil, isso tudo é inquestionável. O que eu estou querendo dizer é que existe um monte de vaga no mercado que estão com dificuldade de preencher a vaga porque não tem profissional qualificado. Porque não tem profissional qualificado. E não falta profissional com canudo debaixo do braço,
formado, enfim, qualificado, que chega numa entrevista, não consegue minimamente estudar sobre a empresa, estudar o histórico recente da empresa, qual é o posicionamento da empresa no mercado, e aí depois não entende como é que fica reprovado. Enfim, esse é um ponto. Mas dando sequência aqui ao meu raciocínio, e aí quando a gente vai para a polícia militar, é a mesma coisa. Você tem muito mais policial merda do que policial bom. Tem policial bom pra caralho, mas tu tem mais policial ruim. Isso passa pelas Forças Armadas, passa tudo que você imaginar, né, cara, que tem uma classe, acontece isso. E aí, cara, quando a gente chega no juiz de futebol, né, no árbitro, no bandeira, enfim, todo mundo que cerca ali, não foge da regra, Luizão. A gente tem muito mais árbitro merda do que árbitro bom. Né? Então, em cima dessa teoria, aonde eu estou querendo chegar? Que para mim é um ponto nevrálgico dessa situação. Os erros eles podem acontecer. Só que, cara, quando a gente já observa que esses caras não são minimamente punidos, meu irmão, isso é o início do fim, cara. Só uma coisa para tudo que a gente fala do não desenvolvimento desses profissionais, e aí eu estou me referindo, cara, a eles passarem por programa de reciclagem, por estudarem mesmo em casa, enfim, dentro de uma sala. Há uma zona de conforto nesses caras, eu não tenho a menor dúvida, exatamente pela impunidade, cara. A gente vê um cara desse que falha, na próxima rodada ele tá apitando, cara. Na outra rodada ele tá apitando, e não só tá apitando um jogo, como tá apitando um jogo importante pra caralho. Um cara desse, cara, pode sentenciar um clube. O Vasco, quando foi rebaixado em 2020, o Vasco foi rebaixado pelo saldo de gols, cara. Então um cara desse, por causa de um ponto que ele tira de um clube, ele joga um clube numa vala, cara. E um cara desse não é minimamente julgado e sentenciado, tá, irmão? Então essa é a minha linha de raciocínio. Tá bom, então eu vou piorar o que você falou. Quando você falou que esses caras não são punidos e não são reciclados, isso é fato. Eu vou piorar. O que o Péricles Bassols faz hoje da vida? É o head aí do VAR, de arbitragem, eu não lembro qual... Ele é o pica, né? Ele é o pica. Esse filho da puta, ele tirou nosso título de 2011, com 2 pênaltis que ele não deu. 2 pênaltis escandalosos, um no primeiro turno e um no segundo turno, ambos no Engenhão. Esse filho da puta. Então, ou seja, além disso tudo que tu falou, o cara depois ainda sobe de patamar, ainda sobe de degrau, ainda passa a ser, ainda é promovido, porra. O cara é promovido, meu irmão. Tu quer mais o quê? Marques, na moral, cara, o Vasco é tão prejudicado desde sempre que a gente ficar falando essa porra aqui, eu acho que é só desgaste. Solução não vai ter. A gente tem que sempre fazer mais. O Vasco tem que sempre fazer mais. Porque se ele fizer o normal, ele tá fudido. Se o Vasco fizer o normal, ele tá fudido. Tá fudido, porra. Quer um delivery de qualidade no conforto da sua casa? Liga pra gente, 988-128-435. Temos os melhores produtos e um atendimento de excelência. Seu evento vai ser um sucesso.